Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Gabriel Lenzi e hoje eu vou falar um pouquinho sobre vetores com você. O que é um vetor, galera? Como que é representado em notação um vetor, né? E o que seria a igualdade de vetores? Então, vem comigo para você entender esses conceitos. Primeiro, vetor, galera, é um número com orientação, tá? É um desenho, tá? Então, quando eu coloco, por exemplo, essa seta para cima com o número 7, isso é um vetor, beleza? Um desenho orientado, por isso que eu falo que é um número com orientação, tá bom? Então, toda vez que eu falar em vetor, o vetor ele tem que ter valor, o vetor tem que ter direção e o vetor tem que ter sentido. Para ser vetor, ele tem que ter valor, direção e sentido. Em física, a gente usa muitos vetores. Quando a gente fala, por exemplo, força, vai ser aplicado um golpe de 10 newtons, tá? Quando eu falo em força, eu preciso saber assim, beleza, esses 10 newtons têm um valor que é 10, tem uma direção e um sentido. Para onde está a força? Para cima, para a esquerda, para a direita? Percebe que algumas coisas em física é preciso não só o valor, mas é preciso também saber a direção e o sentido. E a força, por exemplo, é um vetor. Velocidade também é vetor. Quando eu falo assim, poxa, eu estou a 30 km por hora, eu vou perguntar assim, beleza, eu entendi que o seu valor é 30 km por hora, né, o valor. Mas, para onde você está indo? Para o norte, para o sul, para o sudeste, para a direita, para a esquerda? Então, você percebe que velocidade também é vetor. Então, existem algumas coisas em física que são vetores. E o que eu quero mostrar para você é que o vetor, quando a gente representa, o vetor é um número orientado. Então, toda vez que for representar um vetor, eu tenho que representar ele como um desenho, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, esse vetor A, tá vendo que o A com a setinha em cima, ele é um desenho, tá? Então, o A com a setinha em cima é isso aqui. É o 7, ó, o 7 para cima. Tá, entendi. O A com a setinha para cima é a figura toda. A figura toda corresponde ao valor, à direção e sentido. É completo. Então, essa figura é isso. Tá. Beleza? Então, eu coloquei aqui que quando você tem como que eu represento a notação, a letra com uma setinha significa o desenho com valor. Seria isso aqui. Beleza? Agora, se na física você só quer saber o valor daquele vetor, só o valor, né? Você não quer saber o desenho, só o valor dele, você pode representar assim, ó, o módulo do desenho, do A com a setinha em cima, beleza? O módulo do vetor é igual a 7. Percebe por que eu coloquei igual a 7? Porque aqui eu só quero saber o valor, tá vendo? Então, módulo de A do vetor A é igual a 7, é só o valor. Ou eu posso representar assim, ó, A igual a 7. Quando eu represento A igual a 7, eu estou só querendo saber também só do valor do vetor, beleza? Só do valor do vetor. Então, significa que se eu colocar desse jeito assim, ó, A com tracinho em cima, com uma setinha em cima igual a 7, isso está certo ou está errado, galera? Isso está errado! Por que está errado isso aqui? Porque eu falei para você que o A com uma setinha em cima é o desenho completo. O desenho completo é a setinha com direção, sentido e valor. Então, se você coloca o A com a setinha e só coloca o valor, isso está errado. Isso está errado. Então, ó, isso aqui não pode, beleza? Então, eu quero mostrar para vocês que quando eu for desenhar, falar, isso aqui é um vetor, por exemplo, o A é um vetor, então você faz o desenho completo. A com setinha em cima é o desenho completo, direção, sentido e valor. Se for só módulo do vetor A, é só o valor dele, 7. Se você colocar o A, né, sem a setinha, né, só desse jeito, é porque você só está querendo saber do valor. Então tá certo, A igual a 7, tá certo. É só o valor do vetor, o tamanho dele, beleza? Eu não quero saber direção e sentido, só o valor. Agora, isso aqui está errado, tá bom? Então, isso é para você saber a notação, porque é muito importante você ter esse entendimento. Beleza? Tranquilo? Então, beleza. Aí, o que a gente vai ver agora? Agora, galera, a gente vai falar sobre igualdade de vetores. Quando que vetores são iguais? Em que momento eles são iguais? E aí, a gente vai fazer o seguinte, eu desenhei aqui 3 retas, tá vendo? Ó?
paralelas. Essa é paralela a essa, paralela a essa. E em cada reta, na reta preta de cima aqui, tem um vetor, beleza? Que está nessa reta. Esse vetor A, olha só, o A com a setinha em cima representa o desenho completo. O vetor A, que é o A com a setinha em cima, é esse aqui, ó. É para a direita 5, beleza? Para a direita 5. É esse tamanho com o número 5. Ah, isso aqui é o A com tracinho em cima. Ah, tá, entendi. E aí, quando eu coloquei nessa outra reta preta aqui, que é paralela à reta preta de cima, eu coloquei um vetor B. O que é o vetor B? O vetor B é uma seta para a esquerda com valor 5. Ah, tá. Coloquei aqui numa outra reta também paralela às essas outras, um outro vetor C. Né? Esse vetor C é para a direita, uma seta para a direita com valor 5, com tamanho 5. Beleza? E também coloquei uma outra reta aqui, que não é paralela a nenhuma dessas, que eu chamei de D, beleza? Não, que eu chamei o vetor que está nessa reta de D. Ó, esse vetor D tem 5 para essa direção, nesse sentido. Beleza? Vamos lá, galera. Analisando isso, percebe o seguinte. Eu posso dizer que o A é igual a B? Não. Por que eu não posso? Por que o A não é igual a B? Porque para um vetor ser igual ao outro, ele precisa ser igual em tudo. Ele precisa ser igual no valor. Ele precisa ser igual na direção e no sentido. Ele precisa ser igual em tudo. Eita, sério? Uhum. E olha só, quando você olha esse vetor e esse, ó, eles têm o mesmo valor, mas a direção e o sentido mas os sentidos são diferentes. Eles têm até a mesma direção, tá? Porque a direção é horizontal aqui. Eles têm a mesma direção. Né? A direção é uma linha. E nessa linha você pode ir para lá ou para cá. Quando eu falo direção, porque muita gente confunde direção com sentido. Quando eu falo assim, direção horizontal, é uma linha horizontal. E nessa linha eu posso ir para lá ou para cá, beleza? Então esses dois aqui estão na mesma direção, portanto, mas estão em sentidos contrários. Eita, então o fato de ter sentidos contrários vai me fazer com que o A não seja igual ao B. Então eu coloquei aqui, ó, o vetor A, olha só a representação. A com a setinha em cima representa o desenho completo, valor, direção e sentido. Esse desenho é diferente desse. E é mesmo, porque um desenho está para a direita, o outro está para a esquerda, apesar dos números serem iguais. Então, o A é diferente do B. Tá? Mas a gente tem uma coisa. O módulo desse vetor é igual ao módulo desse. O que é o módulo do vetor? É só o valor do vetor. Percebe que esse vetor tem valor 5 e esse também tem valor 5. Olha, eles têm o mesmo valor. Beleza, então eu posso falar que apesar de eles serem diferentes, vetores diferentes, o valor deles, o módulo, quando eu falo módulo de A do vetor A, o módulo de B do vetor B, é só o valor do tamanho do vetor. O tamanho do vetor é igual. Olha só que legal. Eles têm o mesmo tamanho. Ou você pode também falar que o A é igual a B. Por que isso aqui está certo? Porque aqui, quando você colocar A igual a B, você não está falando do vetor, você está falando só do valor do vetor, do módulo do vetor. Então, A igual a B? Porque é 5, 5. O A é a mesma coisa que o tamanho só. Porque não tem a setinha em cima. Então, 5 a 5, tá certinho. Beleza. Então aqui, olha só, isso aqui tá totalmente certo. O vetor A é diferente do vetor B? Sim, eles são diferentes. Mas, o módulo de A é igual ao módulo de B? Sim, eles têm o mesmo número. O A é igual a B? Sim, porque o A é a mesma coisa que só o valor. Então, o valor desse é igual ao valor desse? Sim. O valor, sim, é 5, 5. Tá certinho. Beleza? Agora, outra coisa que a gente pode ver também. O vetor A e o vetor C, eles têm a mesma direção, porque o A está na horizontal e o C também está na horizontal. Eles têm o mesmo sentido, porque o A está para a direita e o C está para a direita. Eles têm o mesmo valor. Caraca, aqui é 5, aqui é 5. Então, eles são iguais, tá? Eles são iguais. Então, ó, o vetor A é igual ao vetor C. Pessoal, de novo, quando eu coloco o A com um tracinho em cima aqui, com a setinha em cima, eu estou falando da figura. Está falando que a figura A, ou seja, o vetor todo, o desenho inteiro, com o número, tudo, é igual ao desenho C. Tá certinho, beleza? Tranquilo? E a gente, vocês perceberem também, esse vetor D aqui, ele é diferente dos outros, não é não? O vetor D é igual ao vetor A? Não. É igual ao vetor B? Não. O vetor D é igual ao C? Não. Por quê? Porque eles têm direções diferentes. E por um vetor ser igual ao outro, eles têm que ter o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, o módulo de A é igual ao módulo de B, que é igual ao módulo de C, que é igual ao módulo de D? Sim. Então, ó, eu posso dizer assim, ó.
Olha só como é que eu posso colocar. Eu poderia colocar, então, aqui que é o seguinte, ó, que o módulo de A é igual ao módulo de B. Pessoal, módulo é só um desenho, tá? É igual ao módulo de B, que é igual ao módulo de C, que é igual ao módulo de D. Por quê? Porque todos eles têm o quê? O mesmo valor. Módulo é só o valor. Posso também representar assim, ou eu posso dizer que o A é igual ao B, que é igual ao C, que é igual ao D. Posso fazer isso, pessoal? Posso, porque quando o A está sem a setinha, é só valor, é valor do vetor, não é o vetor, entendeu? Só o valor do vetor. Então, o valor de A é 5, o valor de B 5, o valor de C é 5, o valor de D é 5. Está certo, está correto. Agora, o D, ele é diferente do A, não é? Eu posso dizer que o vetor D, ó, o vetor D, ele é diferente do vetor A. Eu posso falar que o vetor D é diferente do vetor B, que o vetor D é diferente do vetor C. Eu posso dizer isso, né? O vetor D ele é diferente de todos esses aqui. Tudo bem? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, beleza? Não deixa de curtir aí. Faça o seu comentário aí para eu poder responder para você, tá bom? E compartilhe esse vídeo com seu amigo. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever e acionar o sininho das notificações, beleza? Então é isso aí, galera. Grande abraço e até mais!